Boa tarde! Está começando a primeira edição do 20 Minutos História. O tema de hoje, a trajetória do Partido dos Trabalhadores. É o primeiro de 4 episódios que serão exibidos sempre às terças-feiras sobre a história do principal partido da esquerda brasileira. Esse primeiro episódio cobrirá o período que vai da fundação do PT até as eleições de 1989. Para nós compreendermos o surgimento do PT, é preciso entender as circunstâncias em que o partido é criado no dia 10 de fevereiro de 1980. Vivíamos o regime da ditadura militar. Eram os anos em que, depois da ofensiva do regime autoritário contra as organizações de esquerda, sejam aquelas da luta armada, sejam aquelas que haviam optado pela luta social e institucional, depois daquela ofensiva, havia uma recuperação paulatina do campo progressista. Começava a haver uma retomada da atividade sindical, das lutas estudantis, da resistência cultural e intelectual à ditadura. Eram os traços que marcavam a segunda metade da década de 70. Um reavivamento da luta popular, da luta social, da luta política contra a ditadura. Essa circunstância do renascimento da luta popular ocorre depois das organizações de esquerda, repito, terem sido praticamente dizimadas. Elas, portanto, tinham naquele período em que as lutas populares renascem uma baixa participação. Ao contrário do que ocorreu em outros países, onde a retomada da luta popular, da resistência às ditaduras, fez correr um rio, fez confluir para o fortalecimento das organizações tradicionais de esquerda, no Brasil esse fenômeno não se passou. A recuperação da resistência popular, a retomada das lutas populares, não é ancorada nos velhos partidos de esquerda que haviam surgido, inclusive, antes ou imediatamente depois do golpe. Eles vão dar origem a uma nova formação política. Portanto, esse é um elemento importante. O PT surge num cenário onde as antigas organizações de esquerda, em especial o Partido Comunista Brasileiro, principal partido da esquerda até o golpe de 64, haviam sido profundamente golpeados pela repressão. Havia um segundo elemento que não pode ser desprezado. Durante o período ditatorial, especialmente nos anos 70, mas num processo que já estava em curso desde os anos 50, dos anos 60, vai se formando uma nova classe trabalhadora no país, uma nova classe operária industrial, concentrada em grandes empresas, especialmente na região do ABC paulista, mas não só, em outras metrópoles do país. O desenvolvimento capitalista impulsionado pela ditadura daria origem a uma classe trabalhadora nova, jovem, que não tinha laços, ou que tinha poucos laços com a antiga classe trabalhadora na qual o Partido Comunista e outras organizações de esquerda eventualmente haviam construído suas raízes. Nesses novos núcleos da classe trabalhadora, as antigas organizações de esquerda tinham muito pouca presença. E, portanto, não eram a referência natural quando a resistência ressurge, não era a referência natural para a vanguarda social que comandava aquela resistência. Esses movimentos, quando eles se desenvolvem, crescem, vem a grande onda de greves de 78, 80, emerge um sindicato que é a vanguarda de todo esse movimento, que é o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, presidido por Luiz Inácio Lula da Silva. Esse conjunto de movimentos sociais, impulsionados também por um papel muito importante da resistência do setor progressista da Igreja Católica, organizado ao redor da teologia da libertação e das comunidades eclesiais de base. Esses movimentos sociais
múltiplos, de distintas camadas sociais, eles acabam encontrando um diálogo, e esse diálogo leva à formação do Partido dos Trabalhadores. De alguma maneira, o PT é o primeiro dos modernos partidos-movimento, coisa que virou moda agora com o Podemos da Espanha e outras organizações. O PT emerge fundamentalmente como a resposta política e organizativa desses movimentos populares que rompem na cena política no final dos anos 70, início dos anos 80. Na confluência que iria formar o PT, 3 grandes fluxos políticos podem ser notados. Um deles é o movimento sindical, evidentemente, cuja principal liderança era Luiz Inácio Lula da Silva, fundador do PT, junto com outras lideranças sindicais de grande importância. Um segundo fluxo é, como eu já me referi, o catolicismo progressista, as comunidades eclesiais de base, os defensores, os alinhados com a teologia da libertação. E um terceiro fluxo é a esquerda de origem marxista, em especial os militantes das organizações que haviam participado da resistência armada, que haviam composto as distintas dissidências do PCB e que, depois da derrota, voltando do exílio, saindo da cadeia, retornando da clandestinidade, vão também confluir em relação ao PT. Alguns em caráter individual e outros em caráter coletivo, organizações de esquerda que também ingressam no PT. São essas as 3 fontes constitutivas do Partido dos Trabalhadores naquele momento histórico. O PT, portanto, nasce como um partido-movimento e um partido que, para poder avançar, precisava de mecanismos frentistas. O PT cria um mecanismo original para garantir sua unidade, consolidado ao longo dos anos 80, que é o mecanismo da representação por tendências. Cada grupo político podia se constituir como uma tendência autônoma dentro do PT, podia participar dos congressos, apresentar suas propostas, seus candidatos às direções do PT nos mais distintos níveis, e teriam cargos nas distintas direções do PT, do diretório zonais até o diretório nacional, na proporção dos votos internos que recebessem. E esse mecanismo, apesar dele ter problemas colaterais, dificultando a ação unitária do partido muitas vezes, tornando lentas as decisões, esse mecanismo, ao menos na etapa inicial do Partido dos Trabalhadores, esse mecanismo garante que o PT não vivesse aquilo que havia se passado com outras organizações de esquerda, que era, diante das divergências, às vezes pequenas divergências, e rompiam dissidências, frações e rachas, impedindo a unidade dos partidos populares. Esse mecanismo unitário do PT permite que ele abrigue no seu interior distintas correntes político-ideológicas pactadas em torno de uma ideia central, a ideia de que a classe trabalhadora deveria atuar de forma independente no cenário político do país. O PT rompe, portanto, com essa mensagem e com muita força. Os primeiros testes eleitorais do PT, como não podia ser diferente, foram testes em que ele revelou fragilidade, especialmente nas eleições de 1982, marcadas por leis draconianas da ditadura que obrigavam um voto vinculado, você era obrigado a votar no mesmo partido do candidato a governador até o candidato a vereador. Isso dificultou muito a participação eleitoral do PT, que recém se organizava para a participação eleitoral. A grande batalha política do PT, no qual o PT começa a mostrar sua musculatura e sua capacidade de ser uma alternativa de poder no país, viria a ocorrer em 1983, na campanha das diretas. O PT é o primeiro partido a colocar a campanha das diretas nas ruas, num comício realizado em novembro de 1983, na Praça Charles Miller, diante do tradicional estádio do Pacaembu, em São Paulo. Algumas dezenas de milhares de pessoas se reúnem ao redor do Partido dos Trabalhadores para colocar a campanha nas ruas. E isso ajuda a impulsionar uma ampla frente democrática pelas diretas que iria tomar conta do país a partir de 1984, num gigantesco movimento de massas contra a ditadura. Outros partidos de esquerda, é bom que se saiba, resistiam à campanha das diretas,
ficavam sempre aguardando o que a oposição liberal à ditadura, os políticos tradicionais, como é que eles iam agir. Os partidos de esquerda ficavam ali um pouco com o freio puxado em relação a qualquer tipo de iniciativa que pudesse abrir divergências com os setores mais moderados da oposição à ditadura. O PT cumpriu o seu compromisso de origem, numa ação independente de um partido da classe trabalhadora, não esperou ninguém autorizar a ação política e colocou nas ruas a campanha das diretas, que em seguida veio a ser abraçada pelas mais distintas frações e setores da oposição à ditadura. A campanha das diretas, como vocês sabem, toma conta do país, leva a ditadura ao canto do ringue, quase permite a vitória da emenda Dante de Oliveira, que levaria a convocação dessas eleições presidenciais, as primeiras depois de 1960, mas a emenda Dante de Oliveira é derrotada. E se abre um debate enorme dentro das forças oposicionistas. E o PT novamente se mostra fiel à sua mensagem original. O PT se recusa a ir ao colégio eleitoral. O PT boicota o colégio eleitoral, ao contrário de todas as outras forças de oposição, incluindo as demais correntes de esquerda. Por que o PT boicota o colégio eleitoral? Porque o PT quis deixar explícita sua oposição à transição conservadora que se armava no país, a transição por cima, conciliada entre as distintas frações da burguesia e a oposição liberal, pela qual a democracia substituiria a ditadura, mas sem permitir real participação popular, sem enfrentar os dramáticos problemas econômicos e sociais do povo brasileiro, sem acertar conta com os torturadores e os aparatos de inteligência do regime militar. Enfim, era uma mudança suave, uma mudança por cima, uma mudança conservadora, que preservava o poder, a hegemonia do Estado nas mãos dos mesmos grupos que haviam detido durante o período ditatorial. E o PT quis deixar claro que, como principal partido da classe trabalhadora, ele era contra essa posição. E essa posição foi fundamental para a existência do PT. Essa posição independente do PT o vai consolidando paulatinamente como uma referência para os setores mais avançados da classe trabalhadora, dos estudantes, da intelectualidade, abrindo um caminho de autonomia em relação aos partidos tradicionais, em relação aos partidos da burguesia, em relação à oposição liberal. Com o mesmo espírito, o PT vai participar das eleições à Assembleia Constituinte em 86 e a todo o trabalho da Assembleia Nacional Constituinte, que seria concluída em 1988. O PT tem uma participação muito ativa, não apenas no plenário, com sua pequena bancada de deputados, mas fundamentalmente na articulação dos movimentos sociais para pressionar o Congresso Constituinte a adotar medidas mais progressistas, para adotar medidas que atendessem os direitos dos trabalhadores, medidas que democratizassem o Estado. O PT tem um papel fundamental nessa mobilização social que cercava de fora para dentro o Congresso Constituinte e que permitiu que a Constituição de 88, embora conservadora no que dizia respeito à natureza do poder político, com vários mecanismos que impediam a participação popular, com vários mecanismos que impediam mudanças para valer na sociedade brasileira, apesar disso, foi possível incluir na Constituição, com uma grande ajuda do PT, direitos sociais e econômicos que agora as elites tratam de destruir com o governo usurpador do senhor Michel Temer. O PT, no entanto, vota contra a Constituição de 88, num segundo ato de grande relevo nos anos 80, que demarca sua independência de classe em relação aos demais partidos. Por que o PT vota contra? Porque, embora houvesse conquistas sociais e econômicas importantes na Carta Magna aprovada em 88, sua natureza fundamental, no que dizia respeito à organização do poder político, era profundamente conservadora. Se alinhava com a transição por cima da ditadura à democracia. Não estabelecia mecanismos reais de participação popular, deixava nas mãos do Congresso qualquer possibilidade de convocação de plebiscito e referendo, não abria
o Estado para a democratização da mídia, não abria o Estado para a democratização do poder político e preservava as Forças Armadas como uma reserva estratégica da burguesia em caso de crise. O famoso artigo 247 da Constituição Brasileira, em que as Forças Armadas têm como papel defender a soberania nacional, o que é o seu papel natural, e as instituições brasileiras, desde que convocada por um dos três poderes. É um mecanismo importante, especialmente nesse período em que estamos vivendo de intervenção federal no Rio de Janeiro com as Forças Armadas, compreendermos que a Constituição de 88 garantia mecanismos autoritários embutidos na reorganização do Estado brasileiro. O PT vota contra e assina a Constituição. O PT aceita a Constituição. O PT tem um comportamento democrático em relação à Constituição porque a considera e a considerava o pacto democrático, um pacto pelo qual todos os grupos, partidos e classes aceitavam disputar o poder pelas urnas, renunciando a qualquer forma ilegal ou violenta ou anticonstitucional de conflito pelo poder político. Esse pacto, como vocês sabem, foi rasgado pelas elites no golpe de 2016, vem sendo rasgado pelas elites desde 2016. Mas o PT assina a Constituição com esse espírito, embora tenha votado contra e demarcado o campo com os partidos liberais, inclusive com os demais partidos de esquerda, que até aquele momento permaneciam caudatários da oposição liberal, dos partidos liberais que haviam feito oposição à ditadura militar. Essa demarcação da independência de classe do PT, seu fortalecimento como uma referência à vanguarda social dos trabalhadores, sua inserção nas fábricas, no campo, nas lutas sociais, entre os estudantes, é o que cria o caldo de cultura que permite a formidável campanha eleitoral do Lula de 1989. O Lula, uma campanha de massas como jamais havia sido vista no país, com grandes comícios, com grande participação popular, que permite Lula ir para o segundo turno, ficando um pouquinho à frente do candidato Leonel Brizola do PDT. Lula tem 15,5%, Brizola 15% dos votos, e Lula vai ao segundo turno contra o Collor, numa luta renhida, suja, pesada, no qual as elites tudo jogaram para derrotar o candidato petista, como continuam fazendo. Mas uma campanha na qual a classe trabalhadora, pela primeira vez na sua história, assumiu protagonismo político na luta institucional. Foi a primeira vez que uma disputa presidencial no país não era entre duas frações das classes dominantes, entre duas ou mais frações das classes dominantes, como era a história das disputas presidenciais desde a proclamação da República. Pela primeira vez, a classe trabalhadora tem um candidato competitivo, protagonista, que disputa para valer a presidência da República. Isso foi um grande salto adiante. Queria mudar a história política do país, pois a classe trabalhadora, especialmente através do PT, mas também dos seus aliados, em especial o Partido Comunista do Brasil, aliado de primeira hora, o Partido Socialista do Miguel Arraes, a classe trabalhadora vai abrir um caminho próprio que acabaria levando à eleição do Lula em 2002. A classe trabalhadora, através do seu principal partido, o PT, abriu uma janela histórica de protagonismo, de disputa pela hegemonia na sociedade e no Estado. Isso foi um grande passo na história do campo popular no país. Pessoal, vamos encerrando o primeiro episódio de A Trajetória do Partido dos Trabalhadores. Voltaremos na próxima terça-feira, às 4h30, com 20 minutos de história. E antes de me despedir, gostaria de lembrá-los que a imprensa independente precisa do apoio de seus leitores e espectadores para sobreviver e para enfrentar a mídia monopolista. Portanto, não se esqueçam, vão à página www.operamundi.com.br/apoio e façam sua assinatura solidária. Na sexta-feira agora teremos o 20 minutos tradicional. Na próxima terça voltaremos com 20 minutos de história, com o segundo episódio da trajetória do Partido dos Trabalhadores. Até lá e boa tarde.